Oi, Yahusha! Oi, Yah! Oi, Yahusha! Oi, Yah! Oi, Yahusha! Oi, Yah! Porque Tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, seja feita a Tua vontade. Seja feito conforme o Teu querer. Porque tudo que falamos, Papai, deve ser conduzido por Ti. Que toda a nossa limitação e forma humana, Papai, não fale, mas somente a Tua palavra prevaleça. No nome de Yahusha. É isso que nós ansiamos, Papai. Nós estaremos agora ruminando aquilo que o Teu mensageiro, os Teus ministros trazem. E eu te peço, no nome de Yahusha, que Tu venha nos esclarecer mais e mais, para que possamos estar prontos para aquele grande dia. No nome de Yahusha, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Assim seja, Pai. Amados irmãos, nós vamos iniciar aqui mais um ruminar. Nós estaremos ruminando o áudio do dia 29/10/2022, tá? Vamos ver se os irmãos estão ficando afiados mesmo, né? Ai, ai. A palavra fala que é espada com espada o quê? Se afia. Espada com espada se afia. Ferro com ferro se afia. Não é verdade? Sim. Então, vamos aqui, ó. Vamos primeiro aqui, ó. Vamos abrir a palavra. Vamos abrir a palavra em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Irmão Joel, quem é o anjo que fala na era de Éfeso? Quem é o anjo da era de Éfeso? Não lembra, irmão? Irmã Iraci. Irmão Murilo. Pedro. Cafas. Vamos relembrar? Então vamos. Primeiro mensageiro da era de Éfeso, Cafas, Pedro. Segunda era, Esmirna, Shaul, Paulo. Terceira era, Pérgamo, Apolo. Quarta era, Tiatira, Martim Lutero. Quinta era, Sardes, o mensageiro de Sardes, Tomís Ferreira. E sexta era, o anjo da era Filadélfia. O sexto, Micael. E o sétimo ainda não foi revelado. Ok? Então, estamos alinhados agora, né? Então vamos lá. Então aqui vai falar ao anjo da era de Éfeso. Presta atenção. Os irmãos aprenderem. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Versículo 4.
Irmãos, vocês estão conversando muito. Presta atenção. Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar do versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga, tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes à prova o que se dizem apóstolos, e os descobriste mentirosos. És perseverante, pois sofreste por causa do meu nome, mas não esmoreceste. Devo reprovar-te contudo, por teres abandonado o teu primeiro amor. Teres abandonado quem? Então vamos aqui à primeira pergunta. Antes da gente ir na primeira pergunta, abra aí em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ó, Apocalipse 2, 2 Tessalonicenses 2, 2:10. 2:10. 2 Tessalonicenses 2:10. Ó, vamos pegar aqui do 9. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Viu o que fala lá? A Éfeso. Você descobriu que esses apóstolos são mentirosos. E por todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade. Fazendo o link lá com a era de Éfeso. Pedro rejeitou quem? O primeiro amor. Aí a gente faz a primeira pergunta: a quem se refere o primeiro amor? Irmã Cida. Hã? Isso, bem alto. Isso, Yalcha, que veio na terra com o nome do seu filho, que agora a gente entende, é o primeiro amor vindo à terra. Ali. Ok? E a quem se refere o amor da verdade? Irmã Marli. O amor da verdade, Micael. Isso, amor da verdade, Micael. Por quê? É Yalcha Micael. É o amor da verdade. Porque faz o link com aquele que é fiel e verdadeiro. Fiel, Micael, e verdadeiro, Yalcha. Ok? Então, certinho. Certinho. Mas olhando para a pessoa, Micael, né? Pode falar, amada irmã Lília Mar. E na carta de Filadélfia, é declarado esse amor, né? A carta de Filadélfia declara esse amor. E Yalcha é o primeiro amor. Exatamente. Exatamente. Mas a gente tem que lembrar que Micael, ele é o amor da verdade. Né? Então vamos lá. Pergunta 3. Esse ruminar aqui vai ser tranquilo. É o próximo que nós vamos ver como é que os irmãos estão. Ó, vamos abrir aí em Daniel, capítulo 8. Porque a gente vê que tem 2 amor, né? O amor que morre no madeiro e o amor que sustenta a verdade. Né? Que sustenta a verdade. Aí, você lembra de quê? Dos 2 cordeiros. Né? Dos 2 cordeiros. Pega aí, irmãos, Daniel 8. Daniel 8. Vamos abrir aí, ó. Daniel 8.
Versículo 10. Vamos pegar do 9 para lembrar os irmãos. De um deles saiu o pequeno chifre. Quem é esse pequeno chifre? Irmã Maria. Isso, muito bem. Emanuel. De um deles saiu um pequeno chifre, Emanuel, que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se até contra o exército dos céus, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, e calcando-as aos pés. Aí fala, chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército. Quem é esse príncipe do exército? Irmão Wilder. Isto. Abolindo o sacrifício perpétuo. Abolindo o sacrifício perpétuo. E fez o quê? Do seu santuário. Muito bem. Então, quando a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui a pergunta. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Vamos ver, ler aqui o versículo 12. Lê aqui o 12, ó. Ó. Abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do teu santuário. E o exército. Sobre o sacrifício ele pôs a iniquidade. Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que empreendeu. O amor da verdade, Micael. Viu? Derrubou por terra a verdade. Quem é a verdade? Micael. Foi lançado por terra. O segundo amor é o amor da verdade. Para a gente esclarecer. Aí pega aqui, ó. Nessa passagem, a quem se refere a iniquidade? Irmã Edna. Isto. Isto. Muito bem. Agora explica. Porque o que foi tirado de lá? Para colocar Lúcifer no lugar. O que foi tirado para colocar Lúcifer no lugar? Foi tirado do Micael. Isso, que é o sacrifício perpétuo. Ok? Por que é o sacrifício perpétuo? Sumo sacerdote que carrega o manto embebido do seu pai. Todos lembram disso? Sim. Então tá. Aí tirou ele para colocar a iniquidade. Muito bem. Então vou te fazer então a pergunta seguinte. Quem colocou a iniquidade nessa posição no lugar do sacrifício? Irmã Edna. O antimachia. Aí como que ele fez isso? Primeiro ele tomou o templo Isso. do pai dele. Isso. Né? Aham. E aí, como o pai dele achou que ele pudesse, estava ameaçando o poder, ele ficou com muito poder, o pai dele... Não, esquece essa parte. Lembra só da parte. Porque, como que ele fez isso? Como é que ele colocou Micael na terra e colocou Lúcifer no lugar? O que ele fez? Ele teve que fazer alguma coisa. Porque o Micael tinha um exército. Por isso que ele fala assim, olha, parte do exército. Ele falou todo o exército? Não, ele arrasou parte do exército. O que significa isso? Ele jogou os filhos de Alto um contra o outro. Isto, muito bem. Isto, muito bem. Porque não tem como ele atacar. E aonde que a gente vê essa passagem? Que ele atacou Micael no templo. Irmão Marcos. Salmos 18. Ele atacou ali. Muito bem, os irmãos estão fiados. Gratidão, papai. Então vamos lá. Vamos abrir aqui, antes, eu quero fazer uma observação nessa parte. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses 6. Vamos abrir lá. 2 Tessalonicenses 6. Não, é 2 Tessalonicenses 2. Não tem 6. 2 Tessalonicenses 2. O ruminar
estar facilitando muito para os irmãos poder voltar e compreender os estudos anteriores. Para os irmãos ficarem mais afiados. Gata e alto. Vamos lá. Você podia ter me mostrado isso depois, irmão. Agora nós estamos... Não, deixa quieto. Vamos lá. Ó, presta atenção. 2 Tessalonicenses 2, o quê? 6. Hã? 6. 2 Tessalonicenses não falou. 2 Tessalonicenses 2. Mas tá, você falou 6. Eu falei 6 mesmo. Vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, versículo 6. Diz assim, ó. Agora, também sabeis o que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já age. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Aquele que ainda o quê? O retém. Aí a gente lembra de quê? A gente lembra? Hã? Da mãe. Foi pra fora, a Fitinha amarrou uma dessas. Ah, tá. Até aquele que o retém. É. Aí, mas eu quero lembrar para os irmãos aquela passagem ali. Quando Elias, Raial, vai atravessar o Jordão, ele vai reter as águas do rio Jordão. Quando Eliseu e Alcha também vai atravessar o rio Jordão, ele também faz a água ficar retida. E quando a gente pega em Daniel o anjo que faz o quê? Um juramento, mas ele jura por ele mesmo? Não, ele jura por quem? Exato. Aquele acima dele. Só ele pode jurar. Mais ninguém. Porque ele carrega o nome de Yahweh. Então ele levanta a mão direita e levanta a mão esquerda, jurando por aquele que vive, não passará. Ali ele está também retendo. Percebe? Ou seja, aquele que retém. Então está falando deste que retém as águas. Percebe que lá atrás, em Eliseu, em Elias, Raial, que representa Ialcha, retém a água, e Eliseu também, e em Daniel, aquele que está retendo a água, ele levanta a direita e a esquerda, porque representa os dois. Por isso que a história mostra que tanto Raial como Eliseu, eles retiveram o quê? As águas do rio Jordão. E aonde que o papai Alcha foi imergido? No rio Jordão. Só que a gente agora entende que papai Alcha não era o nome do papai Alcha. Ali era o nome de quem? Do filho dele, Micael Guerreiro. O nome de Micael Guerreiro é Ialcha, quando ele está no templo para exercer a função sacerdotal. Mas quando ele está em guerra, ele é chamado de Micael. Por quê? Porque é o anjo, é o príncipe do exército. Príncipe do exército é Micael. O sacerdote é Ialcha. Ok? Então, quando o papai Alcha, ele é emergido no rio Jordão. Ali é a representação daquele que vai, pai de Alcha, entrar no rio Jordão para reter a água. Quem que está retendo a água? Ialcha. E quem que é Ialcha? Aquele que tem o nome de Ialcha. O segundo amor, Micael. Viu? Viu como é que é maravilhoso? Por quê? Porque poderia emergir em outro rio. Entende? Poderia ser outra situação. Raial poderia ter passado por outras partes. Mas não é uma história aleatória. Ial conduziu tudo para mostrar
os detalhes na história de Raial, os detalhes na história de Eliseu e Alcha, para identificar quem seria o sexto e quem seria o sétimo. Agora nós podemos compreender que aquele que representa o sexto também é o sétimo. Ah, muito bem. E ele no palácio de Marfim, ele é Ial, né? Exatamente. Nos palácios de Marfim, ele está na condição de rei, né? Rei. A gente pode falar ali aquela condição de Ialcha, né? Que adentrou o corpo de seu pai confirmado, né? É muito maravilhoso isso. Muito maravilhoso. Não, ali ele né? estaria como Ial visível, né? É, Ial visível. Agora vamos continuar. Micael, quando vinha à terra, ele vinha sempre no nome de Ial, né? Ele Assim, vinha e até Jacó falando por Ial. falando por Ial. Isto. Né? Ele não revelava o seu nome. Não revelava o seu nome, é tremendo. É tremendo. Tremendo porque ele já fazia essa função. Agora me fala uma passagem, irmã Kátia, que comprova que prova, né? Se podemos falar assim, que Ialcha, que é Ial, veio à terra antes dele vir com o nome de Ialcha. Irmã Kátia. Na passagem de Abraão, quando ele estava com 2 mensageiros. Você prestou atenção na pergunta que eu te fiz? Diga, Presta atenção. Que momento que Ial, celestial lá, Ial visível, veio à terra? Veio à terra? Antes dele vir com o nome do seu filho Ialcha. Ele comprova. Tem alguma passagem que mostra isso? Sabe não? É que eu não tenho muito conhecimento, mas eu imagino assim. Mas você acha que tem? Na passagem. Você acha que papai Ial veio à terra antes do nome Ialcha? Antes ele vir com o nome Ialcha? Não, acho que não. Irmão Ronaldo. Assim, que me veio à mente um momento aqui, não sei se é esse. Quando ele se apresenta a marca de pela fenda da rocha. Não. Porque ele mostra agora. Agora a gente vai entender que não. Não veio. Não veio, porque ninguém, além de Micael, via Ial. Pois é, olha aí, sabe o que ninguém. Porque, no caso, entendeu? Micael, ele contemplava o Micael, face a face, macho, né? Aí quando ele foi esse personagem que apareceu, ele não podia ver, ele viu ele de costas. Ele viu ele de costas. Ele mostrou outro personagem. Mas eu falo assim, ele veio como mensageiro, vamos falar assim, como Micael? Não. Ele veio aqui entregar uma mensagem. Micael vinha, falava com o povo aqui, conversava face a face. Ele veio nessa condição? Não veio. Então, não, mas esse momento pode figurar isso também. Ial visível, vendo ele de costa, porque ele não viu ele, né? Ali a gente entendia que era Ialcha, que hoje a gente tem de Ial, tá certo? Mas eu quero dizer, se ele veio com algum tipo de mensagem, revelar alguma coisa, trazer algum contexto, trazer alguma informação, veio. Não, quem que vinha? Ele vinha no nome de quem? Qual Ial? Supremo ou Ial visível? O Ial invisível ou Ial visível? Ele vinha no nome de Ial visível. Porque Ial ainda estava lá em cima, não tinha morrido. Então ele dava a ordem, você vai lá embaixo e você vai executar essa tarefa no meu nome. Por isso que Micael é aquele que carrega o nome de Ial. Aquela condição, né, Amada, quando fala que Ial visitava. O jardim do Éden ali falava, mas quem era Ial? Não. Era a face esquerda de Ial. Quando Jacó, Jacó lutou com o anjo, né? Isso. E viu Ial face a face, né? Isso. A vida dele foi salva. Ali naquele momento era Micael que estava lutando. Exatamente. Estava Micael lutando. Exato. Por isso, Ial
esse que você está referindo, esse visível, ele não veio em momento algum. Não vem. Não vem em momento algum. Ele dá a ordem. Ele não veio, e ele veio nessa passagem que o irmão Ronaldo citou, mas não para se revelar, porque ele não vai se revelar ao homem, entende? Porque o homem morrerá, não pode ver a glória de algo, ele morre. Ali quando ele se mostrou as costas para Marcha pela fenda da rocha. ele estava revelando ali uma marcha, ou seja, a glória dele. Ele estava revelando as costas dele. Mas você percebe que ali mostra ele pela fenda da rocha. Entendeu? A fenda da rocha. Aí quando o Shaul Paulo explica, ele fala da salvação que nós lemos aqui no início, aquela passagem de Filipenses, que vendo ali a glória que vem de Ial por Ial Shamashia. Não foi isso que nós lemos em Filipenses? Ou seja, a fenda da rocha. A rocha, hoje a gente entende. Quem que é a rocha, irmão Robson? Por Machia e Alcha, né? Lembra que você falou que está ao contrário para gente identificar? Exatamente. E quem que é a rocha, A irmão? rocha é Micael. Micael, a rocha Micael. Ele é a pedra angular. Então, Marcha viu ele pela fenda da rocha. Aí a palavra em Isaías 51 diz: vós que estáis à procura de justiça, olhai pela fenda da rocha. Da rocha é você. Entendeu? Olhar pela rocha. Por quê? Olhar para a rocha. Porque Ial se apresentou pela fenda da rocha. Irmão Ronaldo, é isso mesmo. É isso mesmo. Né, que o poder, né, que o período ele nos mostrará no tempo, né? Aham. Aquele que possui, ele nos mostrará que possui uma qualidade. Exatamente. Ele vai mostrar você através dele. Através dele que você vê a condição de Ial. Nós vamos ver Ial visível, mas na condição daquele que habitou o corpo, adentrou o corpo, confirmando o rei. Entende? Entende? Aí ali vai ser a visão de Ial. É forte demais. É muito forte. Entendeu? É forte. Agora, vamos continuar aqui, ó. Tessalonicenses 2. Nós acabamos aqui não. 2. Nós lemos o versículo 2 Tessalonicenses 2, 6. Isso. Agora também sabeis que ainda o retém, para aparecer só seu tempo. Agora, quando fala retém, para qualquer pessoa você consegue explicar. Os dois retendo a água, Daniel, né? Mas eles não vão entender. Mas você consegue entender já lendo essa passagem. Retém. Você sabe de quem que está falando. Não está falando que o espírito ali está retendo. Está falando da pessoa de Micael retendo. Né? Retendo as águas do antimachia. Você deu uma ordem, entendeu? Uma ordem. Só pode morrer após aquele que o retém ir embora. Exatamente. Uma ordem. Pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e suprimirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, quando a gente lembra do sopro, a gente vai aqui, ó. Vamos dar uma visitinha aqui, ó. Em Gênesis. E eu creio que os irmãos devem lembrar, porque o papai citou isso aqui na ministração de sábado, aqui com o irmão Bruno. Gênesis, capítulo 3. Deixa eu ver se é o 3 mesmo. Não, 2. Gênesis 2, versículo 7. Ó, Gênesis 2, 7. Então Ial modelou o homem. Agora a gente entende claramente.
Quem que é esse Ial aqui? Irmão André. No caso é Ial. Esse Ial aqui é Ial visível. É o Criador. Agora a gente sabe. Ial criou todas as coisas. E é isso mesmo, Ial. Então, ou seja, então Ial modelou o homem com argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Não se tornou um querubim não, viu? Se tornou um ser vivente. Ok? Um ser vivente. Porque passou a ter vida naquele corpo que foi modelado por Ial. Aí a gente vai fazer um link lá, a carta de Shaul Paulo. O segundo Adão. Vamos lá. 1 Coríntios 15, não é isso? Sim. 1 Coríntios 15, 45. Estamos inculcando a palavra do papai. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Diz assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, modelado do pó da terra, foi feito alma vivente. Viu lá atrás? Nós vimos? Lá em Gênesis, foi feito um ser vivente. Fazendo o link aqui, ó. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ou seja, por que alma vivente? Porque ali, quando Ial modelou um corpo, ele não modelou um corpo puro, um boneco, como é falado nas denominações. Ele modelou um ser com alma vivente. Mas para a alma ser vivente no corpo, seria necessário um sopro de vida. Mas já fez um homem com corpo e alma. Aí ele fala: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. É aquele sopro que sai de Ial. Por que sai de Ial? Porque é a face. São duas faces, direita e esquerda, uma só boca. Então, quando aquele sopro sai, é aquele que representa a face direita ou a face esquerda? Esquerda. Segundo Adão. Ok? Alguém tem dúvida sobre isso? Então tá. Aqui em Tessalonicenses, acho que faz um link com Isaías 30, 28. Lê pra gente bem alto. Seu sopro é como torrente transbordante, que chega até o pescoço, sacudindo as nações com sacudida fatal, impondo os povos freios e os descaminha. Exatamente. Por quê? Porque é esse aí que tem que temer. Fazendo link com Lucas 12. Vamos abrir? É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. O primeiro é do céu. O segundo é do céu. Ele é celestial. É porque tem corpo celestial e corpo terreno, né? Ele é corpo celestial. Foi moldado também, mas como corpo celestial. Vamos lá, Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12, 5, né? Lucas 12, 5. Diz assim: mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. A este. Aí a gente volta lá onde? Em Tessalonicenses. Para a gente compreender o que Shaul Paulo estava querendo dizer. Viu como é que a gente transcorre na escritura conforme a orientação do papai que nos deu o caminho? Existem dois caminhos: o da vida e o da morte. Você vai escolher. Ambos os caminhos foram apresentados no meio do jardim para o homem.
Ele optou seguir o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seguir o caminho da árvore da vida. A árvore da vida te dá te dá o conhecimento também do bem e do mal. Mas você não se importa. Por quê? Tudo veio da vida. Como assim, irmão Marco? Porque o homem andava nu e tinha relação sexual com sua esposa e não era problema nenhum. Não se envergonhar. Isso não tinha vergonha entre eles. Entendeu? Mas quando ele acessa fora do tempo, e a palavra fala que a herança fora do tempo é maldição, eles acessaram uma herança fora do tempo. Eles iriam ter conhecimento de tudo isso, mas como eles acessaram fora do tempo, essa é a astúcia de Satanás, fazer com que os filhos de Alcha procurem acessar antes do tempo a herança. Assim ele fez com Abaddon. Assim que ele fez com Abaddon. Olha, você é rei de tudo, você vai tomar tudo, isso aqui tudo é seu, eu sou o trono do seu pai, pode se unir a mim, antes do tempo. E o que aconteceu? Caiu. Na hora. Entende? Ou seja, profanou o leito do seu pai. Percebe como que é grandiosa a escritura, quando a amplitude do entendimento que o Espírito nos revelou? Porque o mestre é o Espírito, e o mestre é o professor, porque ele era aluno um dia, ele era criança um dia, e ele aprendeu, e ele fala: meus filhos, escutai a disciplina, e tornai-vos sábios. Por quê? A sabedoria não chama, o entendimento não levanta a voz? Provérbios 8. Ou seja, se a sabedoria não chama e o entendimento não levanta a voz, ele está apontando lá para a árvore do Éden. Ele está falando que a sabedoria e o conhecimento do bem e do mal iria ser entregue para eles no tempo certo. Eles precisavam ser primeiro capacitados, dia após dia, sendo orientado. Ali tinha aquele que iria instruí-los. Apresentação clara. Exatamente. É o que está acontecendo hoje. Nós não estamos no jardim do Éden, mas nós estamos no deserto, sendo alimentados por Ial e por seu trono, no deserto. Entende? Então, quando isso acontece, a gente observa o quê? Que nós não precisamos de conhecimento externo. Não precisamos. Não tem necessidade. Significa que nós não vamos ter? Temos. Mas, quando fala assim, irmã Ana, quando fala assim, Ial mandou Saul, me corrija se eu estiver errado, falando as pessoas erradas, mandou Saul destruir um exército com as crianças, tá certo? Tá certo. Com as crianças. Tudo lá na cidade tinha que ser destruído. Já ouviu falar sobre isso? Muito bem, eu sei que você já ouviu falar, está estudiosa, isso que é bom. Você já ouviu falar sobre tudo isso. Então, falar assim, Ial mandou matar criança. O que passa na mente de um homem comum? Maldade. Ial é ruim. Não é? É algo estranho. Imagina, Ana, você, uma guerreira, e fala assim, vai lá e você vai destruir aquele exército inimigo. E até as crianças, até bebê, você vai ter que matar. Então você toma aquele bebê que está amamentando aqui, ó, no colo do pai, da mãe, e a espada mata. E aí? Qual o sentimento que vem no primeiro momento nesse corpo limitado? Um sentimento bom ou um sentimento ruim? Um sentimento estranho. Mas quando você tem o alimento só da árvore da vida, você sabe que isso é bom. Porque está dando dinheiro do mal. Quando você tem o conhecimento do bem e do mal, você olha para isso e você fala, isso não é legal. Ial é ruim. Nossa, como que Ial manda matar uma criança? É isso que esse mundo fala. Entende?
Entende, irmãos? Sim. Mas quando você acessa a árvore da vida, o restante não importa. Você executa com o cinturão de ouro no peito e ponto. Porque isso para você é bom. Porque Ial é bom. E temer é Ial. Por isso que ele deixou a lei, irmão. A lei falou assim, olha, vocês israelitas, vocês não vão se misturar com as mulheres estrangeiras. Mas o homem tem o conhecimento do bem e do mal. E olha para aquela mulher bonita, sedutora, mas é uma prostituta espiritual. Não crê em Ial, crê em vários deuses. E o que ele faz? Ele olha a beleza interna, espiritual dela, ou ele procura ver a beleza externa? Externa. E isso acontece o quê? Aconteceu com quem? Com Sansão. Sansão, ele olhou para quem? Qual que é o nome da mulher que ele olhou? E Dalila, ela era do povo dele? Não. Era de qual povo? Dos filisteus. As filisteus, né? Filisteia. E os filisteus adoravam qual Deus? Não. Dagon. Aí, fala para ele, você não vai beber vinho e nem passar debaixo da videira. Ele obedeceu? Não. Você não vai tocar em animal morto. Ele obedeceu? Não. Percebe que ele tinha o conhecimento do bem e do mal? Ou seja, para ele acessar essas coisas, ele desobedece uma regra, porque para ele fala, não tem nada a ver, porque a serpente falou com Eva assim, não Eva, não é nada disso não, você pode comer da árvore, você vai se tornar como os anjos que te visitam aqui sempre. É só por conta disso. Entendeu, irmãos? Agora tá ampliando, né? Tá. A gente está voltando e revoltando. Vamos lá. 5. Após completar o tempo de Filadélfia e ser retirado da terra Micael e seus anjos, ou seja, aquele que retém, então aparecerá o ímpio, aquele que o mestre destruirá com o sopro de sua boca e suprimirá pela manifestação de sua vinda. Quem é aquele mestre que destruirá o ímpio com o sopro da sua boca? Irmão Isalino. E Alcha Micael. Em qual passagem nós vemos isso? Apocalipse 19. Por quê? Com o sopro da boca vai sair a espada que vai destruir o ímpio. Percebe? E ali ele está na condição do sexto e do sétimo. Certinho. Ele vai mandar o ímpio para o lago de fogo. Vai destruir ele. Aí fala, olha só, Filipenses 2, 6 e 7. É mesmo? Aqui, ele tinha a condição de Ial. Vamos abrir lá? Filipenses 2. Olha só, gente. Assim como o segundo você vê falando sempre do capítulo 2. 2, você viu? Sexto e sétimo. É verdade, né, irmão? Gênesis 2, Filipenses 2. É verdade, hein? Filipenses 2, 6 e 7. Filipenses 2, 6 e 7. Tremendo essa passagem. Ele estando na forma de Ial, não usou do seu direito de ser tratado como, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tomando. O que ele está fazendo aqui?
Mas o que ele está se tornando em quem? Ele está se tornando o servo. Ele está se tornando em quem? Em Micael. Ele está se tornando em Micael, o servo. Tem que lembrar que Micael na terra é o servo, Micael. O servo na terra, porque ele vem em corpo carnal. Ok? Ele aparece. Porque como Mial ele não pode aparecer. Mas como Micael, na condição do filho dele, ele vem. Aí ele vem com o nome de Yalcha, mas como servo, Micael. Ele troca de papel. Por quê? Vem corpo de carne. Limitado. Aí fala assim. Ele, estando na forma de Ial, não usou do seu direito de ser tratado como Ial, mas se despojou, tornando-se a forma de escravo. Tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem. Agora vem a pergunta, e eu vou fazer para a irmã Julie. Com base nessa passagem, é correto afirmar que papai Yalcha trocou de função com seu filho amado? Ou seja, veio à terra na condição de Micael como servo, dependente da provisão do seu filho que ficou em seu lugar no céu? Explica para mim isso aí. A passagem fala que na ausência do pai. Você está falando em Levítico 16:32, que o sacerdote exerce a função de seu pai no momento que seu pai se ausenta. Tá, mas isso encaixa. Mas eu quero que você me explique o entendimento que o papai nos trouxe. De hoje, de ontem, desses dias para trás. Ele veio no lugar do seu filho. Então me explica. É porque Micael, que era para ser sacrificado, né? Isso. Ele que era o sacrifício. Vamos falar nas regiões celestiais, o que nós já aprendemos. E Yalcha Isso. era para ser o sacrifício. Isso. Só que Ial, como ele é obediente, A Ial visível, como é obediente a Ial invisível. a Ial falou com ele, que queria ele no lugar do seu filho. Exatamente. Por quê? Porque ele olha para Abraão e fala: Abraão, eu quero Isaac, seu único filho, seu filho amado. E ele fala: eu te dou. E o filho que está vindo como um cordeiro, que é levado a matadouro, ele falou alguma coisa? Não. Por quê? Irmã Júlia, por que não falou nada? Sim, porque ele confiava totalmente em seu pai. A fé cega é a condição dos filhos hoje. Uma fé cega. Uma fé cega no papai. Entendeu? A gente vai voando também. Você percebe que ela falou, né? Que quem teria que ser sacrificado teria que ser Yalcha. Aí Ial diz, né? Que teria que ser ele. Então ele veio como Yalcha. Exato. Você entende? Então quer dizer, de qualquer forma, foi Yalcha. Exatamente. Não. O nome. No nome. Porque presta atenção. Ele estando na forma de Ial, quem? Quem é esse aqui, irmão Robson? Ele estava na forma de Ial? Ele estando na forma de Ial, quem é esse? Yalcha. Não. Então explica melhor, amado. Vamos lá. Explica melhor. Filipenses 2, versículo 6. Ele estando na forma de Ial, quem é esse? Estando na forma de Micael, né? Não. Presta atenção. Ele estando na forma de Ial, quem é esse? Ele quem? Não. Não, irmão. Ele estando, ele veio. Nós estamos falando daquele que veio à terra. Você não está falando daquele que veio à terra? Então, aquele que veio à terra veio com qual nome?
Vem como Yalcha. Vem com o nome Yalcha. O nome Yalcha. Trocando de lugar com seu filho, que é servo. Ok. Então fala, ele que veio, estando na forma de Yal. Quem é esse que veio na forma de, que mesmo estando na forma de Yal? Quem é esse? Yal visível. Isto, Yal visível. Que vem com o nome de Yalcha. Ah, entendeu? Então tá. Yal visível. Aí fala, ele estando na forma de Yal, lá em cima, não usou do seu direito de ser tratado como um, com Yal. Ele fala, não, Yal me pediu para eu ser o seu sacrifício no lugar do meu filho. Para isso, então, anjos, vocês vão me chamar de Yalcha quando eu estiver lá na terra. E o meu filho vai exercer a função no meu lugar, diante de toda. Aí você acha que isso foi bom do céu? Não, não foi. Causou algo estranho. Muito estranho. Entende? Por quê? Poxa, pera lá, alguém, nosso irmão mais novo, Causou inveja, né? é forte, não é? É. Então, ó, ele estando na forma de Yal, não usou do seu direito de ser tratado como Yal, mas se despojou, tornando-se a forma de que escravo é esse? Aí já acho mais difícil. Que escravo é esse? Papai tá vindo. Ah, tá vindo? Tá. Quem é esse? Micael. Hã? Quem é o escravo? Micael. E ele vem na condição do escravo, Micael. Tá entendendo agora, irmãos? Vocês estão entendendo agora que essa terra recebeu Ial na forma de escravo? Mas era Ial? Esse papai chorou. É claro. Pode, irmão, pode ler bem alto. Lucas, essa passagem está em Lucas 22, 24. Eu vou ler um pequeno aqui, versículo, eu vou chegar no ponto e eu abordo. Lucas 22, 24. Houve também uma discussão entre eles. Qual seria o maior? Eu já li essa passagem, irmão. Os reis e as nações dominam, porque há tiranias, o chamado benfeitoso. Quanto a vós, não deverá ser assim. Pelo contrário, que o maior dentre vós torne-se como o maior, e o que governa como aquele que serve. Pois qual é o maior? É o que está à mesa ou aquele que serve? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Viu? É certinho. Quando você pega essa passagem que nós comentamos lá na ministração com o papai, você percebe o quê? Você percebe que o próprio Yalcha, que é Yal, ele está declarando que ele não é Yalcha, que ele é o servo, ele não é Yalcha. Entendeu? Aí ele fala assim, olha, quem que é o maior entre todos aqui? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve? Aí eles falam, mestre, aquele que está sentado à mesa é o maior. Aí ele fala, no entanto, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Que serve ele lá em cima. Ele aponta para cima. Viu? Como que é tremendo a palavra do papai? Em todos os seus parâmetros e contextos. Maravilhoso demais, irmãos. Aí o papai vem, aí no caseado, né? Aí a gente abre a escritura, começa a entender com outros olhos, porque foi aberto o entendimento daquela parte. Exatamente. Se liga ali, a gente tem os olhos aí está aberto. Exatamente. Gratidão, papai. Gratidão. Então a gente finaliza aqui esse ruminar. Nós vamos fazer um ruminar só hoje, porque hoje chegamos um pouco atrasado aqui, aconteceu alguns imprevistos.
Mas, grato a Yaush, grato a Yau, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Yau. Aonde que isso está escrito? Romanos 8:28. 8:28. Muito bom. Então vamos dar gratidão, papai. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Que Yau te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Que Yau faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Que Yau levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do papai Yausha. Assim seja.